Bom dia, meus queridos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Em 1980, havia um jovem desejoso de pregar a palavra, com seu coração ansioso, buscava entender os mistérios da mensagem de Deus. Então, a gente conversando, Deus me deu uma pequena visão de um texto e eu escrevi num papelzinho e passei para ele. Leve para casa, estude, leia com atenção e o Espírito Santo do Senhor vai te conduzir numa mensagem. Em 1980. Agora, recentemente, para ser mais sincero, nesta semana, no início desse ano, ele me mandou pelo celular uma foto, registrando o papelzinho, já todo desgastado com o tempo, mas ele ainda guardou. E ali estava implícito alguns pontos da mensagem que a gente compartilhou naquele dia com ele. E ele disse: se você tiver a oportunidade, refaça a mensagem em cima dessas ideias, para que a gente possa relembrar tudo aquilo. É lógico que a mensagem de 1980, dada a ele, o Espírito Santo do Senhor o orientou de uma forma diferente. Mas eu orei a Deus e pedi ao Senhor também, durante esses dias, para que Ele me trouxesse ao coração uma palavra para reforçar esse encanto de trabalho que o Espírito Santo faz. São muitos anos, né? 43 anos se passaram. Então, queridos, livro do profeta Isaías, capítulo 59, diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Esta palavra direcionada a Israel, ela traduz as consequências do pecado na vida de um ser humano ou na vida de uma nação. Muitas das vezes as pessoas não percebem que o pecado está dentro do ser humano. Nós recebemos isso como herança dos nossos primeiros pais. O que é pecado? É desobediência. E o que é desobediência? É afastar-se das orientações de Deus. Tudo quanto, pois, o Senhor ordenou que nós, seres humanos, fizéssemos para agradar-lhe, e nós quebramos estas orientações ou desprezamos essas orientações, constitui-se um ato de pecado. Portanto, pecar é desviar do alvo central da vida e trazer para dentro de nós a morte. A vida é Deus, a morte é o pecado. Então a palavra de Deus diz: a alma que pecar, esta morrerá. Em Romanos está registrado: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Querido, o que é que o pecado traz para nós, os seres humanos? Então aqui está exatamente a inspiração do ano de 1980. O pecado acarreta perturbação na família, desde aquela época. Nos dias vividos por nós lá em 1980, já havia muitas famílias sendo deterioradas por causa do pecado. É óbvio que aí também nós encontramos na palavra de Deus assim: onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Então preste atenção. Como em 1980 nós já tínhamos uma evolução do pecado acentuado na destruição da família, na perturbação das famílias, hoje nós temos muito mais
porque o pecado sobrepõe cada dia mais a tudo aquilo que o Senhor ordenou que nós não fizéssemos. O ser humano está abandonando por completo a Deus. Deus praticamente não existe na mente de muitas pessoas. Eles estão vivendo conforme a sua própria vontade. E isso está acarretando a destruição da família. Daí vem o feminicídio, que é marido matando mulher. E tem pessoas que acham que pode parar isso. Não pode. Enquanto o pecado perdurar na destruição da família, as mortes vão aumentar. Por quê? Olhe bem, o pecado atinge o homem na sua vida profissional. Atinge o lar, em primeiro lugar. Atinge o homem na sua vida profissional. O pecado atinge o homem na sua vida espiritual, afastando ele de Deus. E o pecado traz uma consequência tremenda, porque ele causa separação entre marido e mulher, entre filhos e pais, entre pessoas e pessoas que deveriam estar unidos, entre governantes e governantes, formando as guerras que hoje estamos vendo tão avultadas no mundo. O pecado, ele é uma praga que entrou no nosso coração, que suscita muitas das vezes até mesmo a morte diante de tantas maldades e malícias que são eventualmente propagadas, difundidas. Os meios de comunicação tornaram-se programas sensacionalistas, mostrando só o mal. Onde o mal é propagado, é anunciado, proclamado e até instruído, porque mostram literalmente como o mal se desenvolve, como o mal se alastra, como o mal corrompe, destrói a sociedade. Isso tudo é uma forma de instruir aqueles pequeninos que estão crescendo, observando tudo isso. Eles vão aprendendo a tática do mal, sem considerar os presídios, que são a verdadeira escola de destruição de vidas, do lar, da sociedade. E há quem aprova tudo isso, e há quem faz uso disso para o seu bel prazer. É triste vermos pessoas procurando apoio entre as pessoas que estão corrompidas, que estão destruindo a sociedade, para se autopromoverem. É muito triste, mas nós temos pessoas assim na nossa sociedade. E é por isso que nós vamos afundando cada vez mais na moral, na ética, na corrupção. Tudo isso já vai aumentando, acrescendo. São consequências do pecado, querido. Mas a palavra do Senhor, conforme eu disse, é a nossa esperança está em Cristo. E é por isso que eu quero trazer para você essa palavra. O único jeito de nós corrigirmos essas coisas todas é voltando o nosso pensamento para o Senhor. É crendo que o nosso Deus é poder, é autoridade, é luz para desfazer as obras das trevas. E é autoridade para libertar o homem que está cativo com as cadeias dos vícios, das paixões, da malícia, da maldade, do roubo, da prostituição, da corrupção, da maldade. Tudo isso pode ser destruído se nós trouxermos Deus para dentro do nosso coração, trouxermos Deus para dentro do nosso lar, introduzirmos a fé na nossa comunidade e fazer com que todos amem e temam o Senhor. Então diz aqui o texto sagrado: os vossos pecados e as vossas iniquidades faz separação entre mim e vós, de sorte que eu não posso ajudá-los enquanto vocês estiverem assim. Mas se vocês se converterem, arrependerem dos seus pecados e voltarem para mim, as mãos do Senhor não está encolhida, mas está estendida. Olha, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Se orarmos e clamarmos ao Senhor e convertermos os nossos maus caminhos e crermos que Jesus Cristo é a autoridade plena para nos libertar, temos uma transformação no nosso coração, no nosso lar e na nossa sociedade. Amém? Esse é o caminho. Vamos buscar o Senhor. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, sabemos do estado que nós nos encontramos nesse mundo. Sabemos que o capítulo 59 do livro de Isaías descreve a nossa sociedade. Estamos realmente nos afastando de Ti, Senhor, por tanta maldade.
Mas se voltarmos o pensamento para o Senhor, ainda é tempo de nos corrigirmos. E eu te peço essa bênção em nome do Senhor Jesus, sobre todos os corações que sabiamente pensarem em ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém.